Bom, pessoal, voltamos aí mais uma vez. Desculpa das nossas pequenas falhas técnicas aí, mas estamos de volta agora para concluir nossa aula. Nas condições de armazenamento, os ácaros requerem umidade dos grãos um pouco mais elevado que os insetos, em torno aí de 13,5% a 15%. Já as pragas, parte insetos, a gente podemos ver ali que de 12,5 até 13,5 já é o ideal. E os ácaros ele consegue sobreviver a uma temperatura mais elevada, aí até 45 graus. E a maioria das pragas já não consegue chegar nessa alta temperatura. Os principais ácaros de cereais armazenados e seus subprodutos, farinhas, farelos e rações, no Brasil são o ácaros ciro, né? É o ácaro da farinha, em farinhas. Sua presença ainda indica problemas de excesso de umidade na massa, então é devido à umidade. Temos o Aleuroglyphus ovatus, né? Em rações para suínos, o Blomia sp em feijão, né? Caloglyphus berlesei em rações. Quando a gente falamos SP é porque é uma espécie só. Quando a gente encontramos SPP é que aquela espécie de ácaro tem mais indivíduos diferentes. Esses 4 ácaros em cima são os mais encontrados aí com mais frequência no país aí, no Brasil. Temos o Cortoglyphus aracautus, né, em café, grãos em palha e arroz. Glycifagos sp, também um gênero só, em feijão. Goieria fusca, né, em farelo de soja e rações para bovinos. Lepidoglyphus destructor, em farinha de mandioca e fumo cru, entre outros aqui, né, que não é o foco nosso aqui no país, né. São algumas espécies que eu pus aí para vocês estar observando aí. Temos aqui também arroz beneficiado em rações fareladas, em rações soja e alho. A gente podemos ver que muitos deles atacam os mesmos tipos de produtos. Aqui uma foto do ácaro ciro, né, que é o ácaro da farinha. Depois podemos ver lá embaixo o Aleuroglyphus, né, ovatus, né, o ácaro de grãos, o Blomia sp. Podemos ver, ele é desse formato aí mesmo, são lentes aí aumentadas, laboratórios aumentadas 1000 vezes, né. A gente podemos ver que ele é predador pelas mandíbulas na frente, indica que são ácaros predadores. Cortoglyphus arcuatus, né, Glycifagos sp, também um gênero só. Algumas fotos aí ilustrativas dos ácaros que nós temos, né? As principais medidas de controle de ácaros em armazenamento de grãos incluem rigoroso acompanhamento das condições de umidade relativa e da temperatura do ar para mantê-las em valores baixos. Então isso aqui começa a se tornar meio maçante. As medidas de controle que nós temos que ter, preventivo. Por quê? Porque nós temos que ter para todos os tipos de ataque, de roedores, de insetos, de ácaros, de micro-organismos. É lógico que cada um tem seu sistema diferente de ser avaliado, né? Manutenção da umidade do produto de tal forma que entre em equilíbrio com a umidade relativa do ar de 68 ou menor, isso do ar, né? Não do grão. A aplicação de termoterapia nos grãos, que consiste em manter o produto a 60 graus durante no mínimo de 10 minutos. Termoterapia nada mais é que você aquecer o grão, né? No caso aqui, 60 graus Celsius, no mínimo 10 minutos. Logicamente que outros produtos, quando você vai fazer um tratamento de cana para eliminação aí de alguma bactéria, aí, de alguma doença, a gente podemos elevar mais essa temperatura e deixar por mais tempo aí também. Então, cada tipo de produto vai variar essa temperatura. Juntamente com outras medidas, usar acaricidas como aramite, corbenzalato, tetradifon, corfefon e dicofol.
Então, alguns nomes comerciais que tem no mercado aí, mas hoje tem diversos produtos aí, temos que utilizar aqueles que tenha maiores resultados aí. Vamos falar agora de micro-organismo, né? Que o nosso principal aqui no caso é os fungos, né? Os fungos estão entre as principais causas de degradação dos grãos armazenados, sendo superados apenas pelos insetos. Então, os insetos aí causam uma maior degradação do que os fungos. Fungos também denominados mofos ou bolores. Então, formação de mofo ou bolor é um fungo. São as colônias ali que eles formaram. São micro-organismos que, ao infestarem os grãos e alimentos, podem produzir substâncias tóxicas, tais como micotoxinas. Estas, ao serem ingeridas, inaladas ou absorvidas pela pele, podem causar estado de letargia, perda de peso, intoxicações, câncer e óbito em homens e animais. Então, ela pode ser transmitida aí desde a pele, ingerida, ou também pela via nasal, aí, sistema respiratório. Então, pode causar diversos tipos de doença, uma que é a principal aí é o câncer, e até levar ao óbito aí, à morte. No caso de grãos, estes podem ser infestados durante o cultivo ou no período pós-colheita. Desta forma, os fungos são classificados em fungos de campo e fungos de armazenamento. Então, a gente temos somente infestação desse fungo no armazenamento? Não. A gente podemos trazer ele do campo para o armazenamento, e do armazenamento a gente podemos levar para a mesa do consumidor. Então tem que ter um processo rigoroso aí, ter todo aquele acompanhamento ali, tirar aquelas amostras para ver se tem algum tipo de micro-organismo ali, como vocês viram no vídeo. Porque se esse lote tiver contaminado, comprometido, ele não pode passar para frente, ele tem que ser eliminado ou passar pelo sistema de correção aí com os fungicidas aí. Os fungos de campo, né? Invadem as sementes enquanto a cultura ainda está no campo e requerem condições de umidade elevada, entre 20 e 21 graus, de 20 a 21% de umidade, isso no caso do campo. São representados principalmente pelos gêneros Cladosporium, né? Eumitosporium, Alternaria, Fusarium e Floma e Aspergillus. No nosso caso, no Brasil aqui na conservação de grãos, né, é o Aspergillus flavus aí. Esses fungos podem ser completamente destruídos durante a secagem, se os grãos forem adequadamente secos e permanecem dormentes. Se a secagem não for adequada, desenvolvimento dos fungos de armazenamento, não os de campo. Então é isso daí. Na armazenagem, você deixou baixo, não vai desenvolver o fungo. Se deixar a temperatura baixa, a umidade baixa. Agora, se você elevar a temperatura e umidade alta, vai ter incidência de fungo. Fungo do armazenamento. Demandam menor quantidade de água. Desta forma, estes proliferam em maior intensidade na massa de grãos no período pós-colheita. Então, diferente dos fungos de campo, ele necessita um teor de umidade menor. Então, por isso, eles vão desenvolver mais seriamente aí com uma maior quantidade. Os fungos de armazenamento, né, são abundantes em redor das propriedades, em restos de grãos mofados, em armazéns, silos e em elevadores de grãos. Então, pessoal, tem que ter, quando você tira o teu lote de grão ali, você tem que ter aquela limpeza, aquela pré-limpeza. Você tem que eliminar todo o índice ali, todo o foco de materiais que possam estar, como se diz, servindo de colônia para esses fungos aí, esses micro-organismos se alojar e depois passar para o grão para se desenvolver lá. Então tem que ser um procedimento aí bem, como se diz, bem apurado mesmo. Tem que ficar em cima, tem que limpar, tem que olhar,
depois quando põe o grão, tem que aquecer corretamente, olhar em cima da temperatura, né, a umidade. Então tem que ser bem controlado mesmo para eliminar todo esses micro-organismos que pode ter vindo do campo, ou que possa estar alojado ali no nosso silo secador, no nosso armazém, até mesmo a nossa colhedora, no caminhão de transporte, né, em tudo. Assim, poucos lotes de grãos estão livres da sua contaminação. Quando as condições de umidade e temperatura são propícias, os esporos germinam e crescem, causando mofamento de grãos durante o armazenamento. Então, o fungo está ali, né? E a colônia de fungo está ali. Então, quando ele estiver em condições adequadas para o seu desenvolvimento, ele vai soltar os esporos, né? Que o fungo ele se propaga através dos esporos ali, que são as colônias. Então ele vai formar esses esporos ali, e onde que você vai ver ele visivelmente, né, que é em forma de mofo, né, em forma de mofo, vai formar essas colônias. As condições que possibilitam o desenvolvimento dos fungos de armazenamento são a umidade dos grãos, a temperatura dos grãos, a integridade física dos grãos, que isso é muito importante. Se estiver trincado, vai abrir, deixar de portas abertas para o fungo estar instalando aí. As condições de armazenamento dos grãos, como ele foi armazenado, em que local que ele está armazenado, a quantidade de impurezas nas massas de grãos que você traz do campo, e a presença de organismos estranhos ali, também vai estar acarretando isso. Bom, pessoal, por hoje fica mais uma videoaula nossa. Acabamos de falar hoje sobre pragas e insetos, né? Passamos algum vídeo sobre micro-organismos. Falamos dos ácaros, né? Que dentre todos os problemas de pragas que nós temos, é o que nós temos menor problema, né? Estamos aí em primeira escala insetos aí, depois os fungos, roedores e ácaros, né? Começamos a falar de micro-organismos e semana que vem damos continuação à nossa videoaula. Tenha uma boa semana, um ótimo fim de semana, né? Até a semana que vem.